Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Esse é mais um vídeo que eu tô trazendo aqui pro canal para dar continuidade ao meu relato da minha história, da minha experiência de vida com religião, principalmente com a religião evangélica, que foi onde eu tive uma história, né, que aliás foi muito longa, né, porque como eu falo nos outros vídeos, né, no total foram 13 anos que eu passei frequentando igrejas evangélicas. Então foi nessa religião que eu tive uma história muito mais intensa, muito mais profunda, que me deixou marcas muito negativas. Então, por isso, eu decidi fazer vários vídeos em sequência para contar a minha história. E, na verdade, eu tô contando a minha história toda, assim, de tudo que eu já passei enquanto eu estive, né, nessa religião. Então, assim, eu falo de como foi, né, todo o meu processo dessa minha trajetória. Inclusive nos vídeos mais recentes eu conto a minha história sobre a fase mais conturbada da minha vida, que foi quando eu tive o meu primeiro namorado, o meu primeiro relacionamento sério, que foi uma época, assim, uma fase que eu tive muitos conflitos familiares, muitas situações de brigas com a minha mãe, que eu tive também, né, uma história muito conturbada com esse próprio relacionamento. E nos vídeos mais recentes eu explico quais foram os principais fatores, os principais motivos que me levou a ter me afastado da igreja e da religião evangélica. E assim, o primeiro fator que me levou a me afastar, como eu relato nos outros vídeos, né, foram a repressão, né? A repressão familiar que eu sofri, porque nessa época minha mãe me reprimiu muito, me prendeu muito dentro de casa. Então isso levou ao meu afastamento da religião. E outro fator também que me levou ao meu afastamento foi esse próprio relacionamento, né? O meu próprio primeiro namorado também teve atitudes que me levaram a me afastar cada vez mais da religião evangélica. E no vídeo anterior eu falo um pouco sobre ele, como ele foi comigo, como era esse relacionamento. E assim, na verdade, no vídeo anterior eu explico, né, que eu entrei para a igreja na expectativa de ter encontrado um cara especial, um cara bacana para eu ter um relacionamento. Só que aí a realidade é que eu fiquei muito tempo na igreja e não apareceu ninguém especial até que surgiu esse rapaz no meu caminho. E assim, na verdade, ele não era o cara especial que eu esperava encontrar. Na verdade, ele foi um cara que me decepcionou em todos os sentidos, de uma forma assim extremamente negativa, porque ele, na verdade, ele era uma pessoa muito falsa, muito interesseira, muito mal intencionada. Resumindo, ele não prestava, né? Ele era um mau caráter. Entretanto, essa foi uma história assim que eu tive de fato, né, um relacionamento sério, porque eu tava namorando em casa, direitinho, diante da minha família. Então, por outro lado, eu também acabei sofrendo uma certa pressão para me casar com ele, sendo que não era isso que eu realmente queria. Então, assim, foi nessa fase que eu realmente cheguei à conclusão que eu não estava me sentindo pronta e que não era o momento para eu pensar em casar. Só que um detalhe dessa história é que na época que eu tava tendo esse primeiro relacionamento sério, eu era virgem. Então a minha família, meu pai principalmente, queria que eu me casasse virgem, né? Porque assim, eu tinha recebido uma criação para ser uma moça de família de fato, para ser uma mulher direita, entendeu? Então foi exatamente por isso que eu acabei sofrendo uma certa pressão psicológica para eu me casar com ele, o meu próprio namorado, né? Na época que a gente começou a se relacionar, ele, com a ajuda do meu pai, construiu um barraco, uma kitnet aqui no quintal da casa dos meus pais. Eu até conto essa história com mais detalhes nos outros vídeos, entendeu? No início ele estava morando de favor na casa da minha irmã, aí depois que calhou da gente entrar em um relacionamento, o meu pai decidiu construir um barraco para ele ficar morando aqui enquanto a gente estivesse se relacionando, enquanto a gente estivesse namorando. A intenção do meu namorado e do meu pai é que essa kitnet, esse barraco, virasse uma casa, entendeu? Uma casa para que no futuro, quando a gente se casasse, né, a gente morasse nela, entendeu? Aí no começo, essa casinha do meu namorado que foi construída aqui tinha um cômodo só. Um cômodo não, eu acho que seria dois cômodos, né? Um banheiro, um quarto. Então, assim, com o tempo, conforme a gente foi dando prosseguimento, né, a esse relacionamento, a pressão que eu sofri para casar foi tanta que
eles, o meu namorado e o meu pai, acabaram decidindo fazer um segundo cômodo para que essa kitnet virasse uma casa mesmo, entendeu? Eu até me lembro que teve assim um certo momento do nosso relacionamento que quando a gente estava com 6 meses de namoro, eu estava conversando com meu namorado por telefone, daí ele me perguntou se eu queria me casar com ele. Na verdade, eu não estava me sentindo pronta para casar, entendeu? Como eu falo nos outros vídeos, para mim não era o momento, entendeu? De eu pensar em casamento. Na verdade, no fundo mesmo, eu não queria me casar assim logo com o primeiro namorado, entendeu? Até porque eu tava me sentindo muito insegura quanto a essa questão de relacionamento. E eu também queria ter, sabe, outros namorados, eu queria ter outras experiências, eu queria, sabe, beijar outras bocas para depois, mais tarde, pensar em casar. Só que eu não ia falar isso pro meu namorado, entendeu? Que eu tava querendo ter outras experiências antes de pensar em casar. Porque, na verdade, eu tava gostando muito dele, eu tava muito apegada a ele. Ele também tava gostando de mim, como eu acredito que tava. Mas, por outro lado, eu também achei ótimo ele ter falado em casamento, porque, pra mim, aquilo foi um sinal que ele tinha realmente intenção séria comigo, entendeu? Que ele tava realmente comprometidos de fato comigo, entendeu? Então, talvez aquilo fosse o sinal que ele estava realmente gostando de mim de verdade, entendeu? Então, quando ele perguntou se eu queria casar com ele, eu fiquei pensando um pouco. Depois eu respondi para ele que eu não estava me sentindo pronta para casar ainda naquele momento e tal, mas se realmente tivesse dado tudo certo mais para frente, a gente poderia sim pensar em se casar, só que sem pressa, entendeu? Eu até perguntei pra ele naquele dia: você quer mesmo se casar comigo? Você tem certeza que eu sou a pessoa certa pra você? Aí ele falou que sim, que eu era a pessoa certa pra ele, só que ele também falou que queria se casar porque, assim, pra ele, eu era uma moça de família, entendeu? Conforme os meus pais criaram pra eu ser. E ele falou também que procurava, entendeu? Uma moça de família, uma mulher direita para se casar. Só que na realidade, aquilo foi uma pressão que eu estava sofrendo, tanto da parte dele quanto da parte da minha família, principalmente do meu pai, para que eu me casasse. Então, assim, a minha família, por ser muito tradicional e evangélica, eles tinham esse pensamento que se eu tava namorando sério, que se eu tava namorando em casa tudo certinho, eu tinha que namorar pra casar, entendeu? Inclusive, outro detalhe também é que nessa época eu estava sofrendo pressão não só para me casar, mas também para me batizar na igreja evangélica, entendeu? Até minha mãe mesmo, a minha mãe, ela nunca tinha me pressionado, né, para eu me batizar. Só que bastou eu ter esse relacionamento sério, bastou eu namorar em casa, que ela começou assim a mandar uma indireta, entendeu? Que se eu fosse me casar na igreja evangélica, tudo certinho, eu tinha que ser batizada, entendeu? Então a minha mãe, na verdade, ela deixou implícita essa pressão, entendeu? Para eu me batizar. Ela até falou assim: ah, mas a sua irmã se batizou, entendeu? Assim, como quem diz, se a minha irmã tinha se batizado, eu tinha que me batizar também, entendeu? Até a minha irmã, ela jogou essa indireta que sabe que eu tinha que me batizar também. E além do mais, né, a minha família, principalmente o meu pai, né, como eu já cansei de falar que ele queria que eu me casasse virgem, eu era virgem mesmo na época, só que eu não tinha de fato esse pensamento, sabe, de me casar virgem, eu nunca tive, para falar a verdade. Então, assim, como eu já disse, né, como eu chego a dizer nos outros vídeos, eu queria ter um pouco mais de liberdade para curtir o momento com o meu namorado. Então, assim, a minha intenção na época não era, sabe, casar na igreja, assim, logo de cara, entendeu? Eu tava querendo curtir o momento com ele, entendeu? Até porque era uma experiência nova que eu tava tendo. Só que a minha família achava isso inadmissível, entendeu? Porque, assim, eles tinham o pensamento que se me dessem liberdade, eu ia, sabe, tá fazendo sexo antes do casamento. E pra eles isso não era certo, entendeu? Então, assim, na verdade, eu me revoltei muito com essa repressão da família. Eu fui me tornando uma pessoa muito rebelde.
Tanto que o pensamento que eu tinha naquele momento é que não é porque a minha família é evangélica, não é porque o meu pai é evangélico, que eu não ia me achar no direito de tomar as minhas próprias decisões e de ter autonomia sobre o meu próprio corpo. Enfim, então assim, na minha cabeça, na verdade, eu tinha esse pensamento que para eu me casar virgem na igreja, o meu namorado tinha que ser virgem também, entendeu? Então eu só me casaria virgem com prazer mesmo, com satisfação, se o meu namorado também fosse virgem, porque na verdade eu acho ridículo a mulher ser cobrada pela família, ser cobrada pela sociedade para se preservar, para se manter pura, para se casar virgem, entendeu? Enfim, se preservar mesmo sexualmente, enquanto o homem desde cedo é incentivado pelo próprio pai, pela sociedade para ir para a cama com o número máximo de garotas, entendeu? Então isso daí, na verdade, é machismo, só que infelizmente a realidade é essa, entendeu? Que se a mulher já tá fazendo sexo desde cedo, ela já fica mal falada, se a mulher namora muito, ela fica mal falada, já o homem, quanto mais mulheres ele consegue se relacionar, mais ele é o garanhão, entendeu? Aliás, essa questão do machismo que eu estou abordando aqui, inclusive, foi um dos principais fatores que me levou também a ter me afastado da religião evangélica, porque assim, a realidade é que tem muito machismo, né, nas igrejas. Eu também estava vendo muito machismo na minha própria família, entendeu? Então assim, a minha família, por ser evangélica, conservadora, principalmente o meu pai, né, tinha esse pensamento totalmente machista. Então a minha mãe, ela sempre vinha, né, com esse discurso que eu tinha que agir, que eu tinha que me portar como uma moça de família. Inclusive, quando eu estava namorando, ela falava que moça de família não fica, sabe, de agarramento com o namorado, entendeu? Só faltava ela falar que moça de família tinha que se casar virgem mesmo, entendeu? Então para mim era péssimo eu ter que ouvir tudo que eu tinha que ouvir dentro de casa, porque eu queria ter mais liberdade para curtir o momento que eu estava tendo. Só que a minha mãe, na verdade, ela achava ruim até quando eu ia na porta da casa do meu namorado aqui no quintal, entendeu? A minha mãe, ela chegava a falar que moça de família não vai para casa do namorado de jeito nenhum, nem se fosse para ficar só na porta dele, entendeu? Então, na verdade, onde que eu quero chegar falando tudo isso? É que pelo fato de eu ser mulher, era exatamente pelo fato de eu ser mulher que eu sofri muita repressão dentro de casa, entendeu? Para eu agir como uma moça de família perante a sociedade. Então, assim, por que a minha mãe, ela se recusava a me dar liberdade para eu curtir o meu namoro? Porque ela não deixava eu sair mais à vontade? Porque ela me proibiu de sair com meu namorado? Machismo, entendeu? Porque na cabeça da minha mãe, ela me proibindo de fazer tudo isso, ela estaria obedecendo meu pai, que por ser evangélico, que por ser conservador, tinha um pensamento totalmente machista. Então, assim, na cabeça do meu pai, a realidade é que uma mulher para ser uma mulher direita, para ser uma moça de família, ela realmente não deveria ter liberdade nenhuma, muito menos liberdade sexual, entendeu? Ainda mais no meu caso, né, eu estando em uma igreja evangélica, só que o homem, por outro lado, mesmo se o homem fosse evangélico, assim, um rapaz da minha idade, na cabeça da minha mãe, poderia sim ficar com várias mulheres, poderia transar com várias, mesmo estando na igreja, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é que nas igrejas evangélicas, existe muito a supervalorização da virgindade feminina. Então, assim, na religião, a mulher, principalmente a mulher, ela é cobrada para se manter virgem até se casar. Já o homem não, entendeu? Enfim, continuando a história aqui, né, que eu tô relatando. Eu fui levando esse relacionamento sem muita liberdade, sofrendo muita repressão. Essa foi uma história que, como eu já falei várias vezes, foi uma história muito conturbada. Só que no decorrer do tempo, chegou um certo momento que quando eu e meu namorado, a gente tinha quase 9 meses de namoro, aconteceu um fato que a gente estava conversando. Daí esse rapaz, ele revelou certos fatos sobre ele que acabou me assustando muito e acabou me incomodando muito mais, sabe, nesse relacionamento. Teve um dia, né, que eu tava conversando pelo celular, né, com meu namorado de noite, porque assim, na verdade, a minha mãe era tão rigorosa, era tão repressora comigo,
que eu não me sentia muito à vontade, sabe, para ficar conversando com meu namorado na frente dela. Então, a opção que eu encontrava para eu conversar com meu namorado mais à vontade, de tal forma que eu me sentisse mais confortável, era por telefone, entendeu? Então, mesmo o meu namorado estando aqui, morando no quintal, a gente se falava mais por telefone, entendeu? Então, assim, eu já cansei, sabe, na verdade, de ficar conversando com ele pelo celular enquanto eu tava aqui no meu quarto e ele tava, entendeu, aqui, sabe, no quintal, no barraco dele, com uma distância assim muito curta um do outro. Só que mesmo assim, a opção que eu via de me sentir mais à vontade era conversando pelo celular, entendeu? Então, assim, era uma situação bizarra, né? E como eu falei no vídeo anterior, para quem não assistiu, o meu namorado era daqueles, sabe, que sempre que ele ficava comigo, ele tinha, assim, uma postura que era muito fechada, ele era muito calado. Então, assim, ele nunca tinha comigo, assim, conversas produtivas pra gente se conhecer melhor. E era exatamente por isso que a minha mãe pegava no pé da gente, entendeu? E nesse ponto ela tava até certa, porque namoro é uma fase para pro casal se conhecer melhor, entendeu? Só que o meu namorado, ele não dava muita abertura pra gente conversar, pra gente ter muito diálogo, para que a gente tivesse, sabe, conversas mais produtivas, para que ele falasse assim do que ele gostava, do que ele não gostava, de suas qualidades, dos seus defeitos, o que ele realmente queria comigo, sabe? Mas quando a gente conversava, principalmente por telefone, ele falava muito assim sobre coisas do passado dele, que eram coisas que me deixavam muito incomodada, né? Aí beleza, naquele dia que a gente ficou conversando pelo telefone, a gente ficou pendurado conversando no celular até mais tarde, entendeu? Tanto que a minha mãe chegou até a implicar comigo por conta disso. Aí nessa conversa que a gente teve, ele acabou revelando assim um fato sobre ele e fatos também do passado dele que me deixaram assim muito incomodada e muito assustada, a tal ponto que eu acabei me revoltando, me rebelando com isso. Aí daí, no final das contas, eu acabei naquele momento tomando a decisão de perder a virgindade com o meu namorado sem estar casada com ele, sem que a minha família ficasse sabendo. Na verdade, foi uma atitude de rebeldia da minha parte, entendeu? Então, na verdade, o que aconteceu naquele dia, né? Eu vou explicar. No início da conversa que a gente teve por telefone, ele chegou a revelar um fato sobre a personalidade dele que acabou me assustando um pouco, entendeu? Só que eu não fui esperta o suficiente para ter enxergado que aquilo, na verdade, era um sinal de que o nosso relacionamento não ia dar certo, que esse relacionamento não ia ter futuro, que não ia pra frente, entendeu? Então, assim, sempre que a gente conversava por telefone, eu sempre reclamava, eu sempre desabafava com ele quanto eu estava me sentindo sufocada, quanto eu estava me sentindo reprimida pela, sabe, pela postura conservadora que a minha família tinha comigo, enfim. E naquele dia não foi diferente, só que o meu namorado, ele falou naquele dia que achava que eu era muito bobinha, que eu era inocente demais e que ele, ao contrário de mim, ele era muito esperto, só que ele se fazia de besta, entendeu? Ele até falou pra mim naquele dia que eu deveria colocar mais maldade na minha cabeça, que eu era muito parada, que eu era muito boba e que se eu fosse realmente mais esperta, a minha mãe talvez confiaria mais em mim e me daria liberdade para eu sair sozinha, mais à vontade, para eu sair com meu namorado também. Esse papinho dele, essa conversa dele já começou a me incomodar, entendeu? Em um certo ponto. Porque naquele momento, a impressão que eu tive na hora é que ele não me aceitava do jeito que eu era, que ele queria que eu mudasse o meu jeito. Só que, na verdade, eu não conseguia enxergar que aquilo já era um sinal que o nosso relacionamento, na verdade, não ia dar certo, entendeu? Até porque eu realmente era muito ingênua, ainda mais nessa época. Então, assim, eu acho que talvez seja por isso que eu tenha sentido um incômodo, um certo incômodo, né, na verdade, nessa conversa. Só que eu não conseguia enxergar que esse incômodo que eu estava sentindo era um sinal que tinha alguma coisa com ele, entendeu? Alguma coisa errada no que ele estava falando para mim, na verdade. Porque, na verdade, ele estava falando daquele jeito, né, que era um cara muito esperto, só que ele se fazia de besta.
Porque assim, ele estava dando um sinal que na verdade ele não era tão inocente assim, do jeito que eu era inocente, entendeu? Então na verdade aquilo era um sinal que ele estava me dando, que a qualquer momento ele poderia fazer alguma maldade comigo, ou poderia tentar fazer qualquer maldade com algum familiar meu, ou que então ele poderia tentar me usar ou tentar me manipular em benefício próprio. Inclusive, esse acabou sendo um grande motivo pelo qual o nosso relacionamento chegou ao fim, porque no final das contas, no momento que a gente terminou, ele estava tentando me usar realmente em benefício dele mesmo, entendeu? Eu vou contar mais tarde sobre isso, mais pra frente, como foi que a gente terminou. Enfim, continuando na história aqui, naquele dia que a gente estava conversando pelo telefone, teve outra coisa que ele também me contou que me deixou um pouco assustada e me deixou um pouco incomodada também, de certa forma, né? Ele me contou uma história que quando ele tinha 16 anos, quando ele morava ainda lá no Nordeste, ele era do Nordeste, ele era paraibano, né? Aí teve um certo momento que quando ele tinha 16 anos, ele resolveu sair de casa e morar sozinho, porque estava tendo desentendimentos com a família, desentendimentos com a mãe. Então, assim, eu quando ouvi ele falar isso, eu não achei isso muito legal, mas fiquei quieta, entendeu? Porque ele tava se abrindo um pouco comigo, né? Tava falando um pouco sobre a história dele, porque quando a gente até porque quando a gente ficava junto diante dos nossos familiares, ele costumava ser muito calado. Então, assim, ele nunca conversava comigo quando vinha para minha casa. Então, naquele dia que a gente conversou pelo telefone, eu realmente eu fiquei curiosa para saber mais sobre o passado dele, sobre a história dele, por mais que aquilo estivesse me incomodando um pouco, entendeu? Aí tá, né? Conversa vai, conversa vem. Ele resolveu me contar que na época que ele ainda vivia lá no Nordeste, quando ele era um pouco mais jovem, ele falou pra mim que ele teve uma certa fase da vida dele que ele era muito namorador e que ele teve muitas mulheres, entendeu? Ele até chegou a falar pra mim que já fazia muito tempo que ele não tinha relação sexual com uma mulher, entendeu? Então foi nessa parte da conversa, aliás, foi essa parte da conversa que realmente me matou de vez, entendeu? Eu já estava ficando muito incomodada com a conversa dele. Aí quando ele falou esse fato da vida dele, eu fiquei pensando, né? Poxa, meu Deus do céu, meu namorado não é mais virgem, ele já namorou, ele já transou com muitas mulheres antes de mim. E enquanto isso, eu era virgem ainda, entendeu? Então eu fiquei assim, realmente muito chocada, muito decepcionada e ainda mais revoltada, né, com esses fatos que o meu namorado me revelou sobre o passado dele, entendeu? Porque como eu já havia dito várias vezes aqui no vídeo, aliás, eu falei isso em outros vídeos, né? Eu falei em outros vídeos que eu queria ter encontrado um cara especial, um cara bacana para eu me relacionar, mas que, se possível, ou de preferência, ele fosse virgem, entendeu? Até porque eu era virgem ainda. Então, eu só me casaria virgem se o meu namorado também fosse virgem. Porque, assim, eu só acho legal, eu só acho bacana uma mulher se casar virgem quando são os dois, entendeu? O homem e a mulher nesse mesmo propósito. Nesse mesmo propósito, quando é os dois que estão se guardando, entendeu? Então, para mim, o pensamento que eu tinha é que para seguir o propósito, né, de castidade até o casamento, eu achava que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser virgens. Porque, na verdade, eu sempre achei ridículo, entendeu? A mulher ser cobrada pela sociedade ou pela família mesmo para permanecer virgem até o casamento, enquanto o homem pode se deitar ou deve se deitar com várias mulheres. Isso para mim é ridículo, entendeu? Então, quando eu descobri que o meu namorado não era mais virgem, que ele já tinha namorado muito, que ele já tinha transado muito, eu, naquele momento, eu fiquei decepcionada, eu fiquei desiludida e fiquei até, em um certo ponto, eu fiquei revoltada também ao saber que o rapaz que eu estava namorando pela primeira vez não era mais virgem. Então aquilo para mim foi uma decepção que eu estava sofrendo. Até porque essa foi uma época que eu realmente estava sofrendo de fato uma cobrança da minha família para eu me casar virgem, entendeu?
Pelo fato de eu ser mulher, eu estava sendo cobrada para me manter virgem até o casamento. Só que ninguém foi perguntar pro meu namorado se ele realmente era virgem ainda, entendeu? E ninguém foi dar uma punição para ele, ou ninguém foi dar um puxão de orelha por ele ter transado com várias mulheres antes de mim, entendeu? Então, olha o machismo aí, né, gente? Então a minha família, na verdade, queria que eu me casasse virgem pelo fato de eu ser mulher, entendeu? Eles tinham esse pensamento machista, entendeu? Tanto é que, só para vocês terem uma ideia também, eu até chego a comentar em outros vídeos que a minha família achava que o meu namorado, por ele ser homem, ele podia sair para se divertir sozinho, sem a minha companhia, entendeu? Mesmo enquanto ele estivesse namorando comigo, enquanto eu, por ser mulher, eu tinha que ser mais presa dentro de casa e que eu tinha que me manter virgem até o casamento também, é claro, né? E esse também foi um dos principais fatores que fizeram com que eu me tornasse uma pessoa extremamente insegura, principalmente nesse relacionamento, tanto que eu cheguei a proibir o meu namorado de sair sem mim, porque eu também ficava, sabe, com aquela neurose que ele poderia a qualquer momento fugir de casa para curtir uma balada, para curtir uma noitada, entendeu? Já que a minha família me proibia de sair, ainda por cima eles não achavam nada de errado se ele fosse sair para, sabe, para curtir a noite sem mim. Então eu acabei me tornando uma pessoa muito paranoica com isso e isso me fez muito mal, entendeu? Em todos os aspectos. Então, se antes eu já estava muito revoltada com a minha família, com toda essa repressão que eu estava sofrendo, quando eu finalmente soube que o meu namorado não era mais virgem, eu fiquei ainda mais revoltada. Então foi na base da revolta e da rebeldia que eu acabei decidindo perder a virgindade com esse rapaz sem que a minha família descobrisse, sem que eles soubessem de nada. Essa é uma parte que eu não vou dar muitos detalhes para não ficar me expondo muito. Mas assim, basicamente foi uma decisão que eu tomei na base da rebeldia, entendeu? Principalmente por rebeldia. E outro detalhe também é que eu falei antes nesse vídeo que o meu namorado ele queria se casar comigo, né? Ele falava em casar. Então assim, na verdade, na realidade, ele queria sim se casar comigo, só que no final das contas, ele demonstrou que ele queria se casar não porque ele me amava de verdade. Ele até dizia que me amava enquanto a gente estava junto. Só que na realidade ele queria se casar porque ele queria ter uma mulher que fizesse as coisas para ele dentro de casa, entendeu? Só que ele não falava isso para mim claramente. Ele falava de uma forma mais romantizada, entendeu? Que ele queria se casar comigo. Eu até perguntava para ele, né? Eu até, sabe, chegava a perguntar: você me ama de verdade ou você quer uma mulher para fazer as coisas para você dentro de casa? Aí ele respondia: se eu quisesse uma mulher para fazer as coisas para mim, eu contratava logo uma empregada. Então assim, ele sempre falava que queria se casar comigo por amor, entendeu? Só que no final das contas eu percebi que ele estava me usando porque ele queria sim uma mulher que fizesse as coisas para ele dentro de casa. E esse acabou se tornando um grande motivo que levou ao fim do nosso relacionamento, porque ele na verdade era um cara machista. Então não só a minha família era machista, como ele também era, de certa forma. Bom, agora para terminar o vídeo aqui, eu vou contar brevemente para vocês aqui uma outra atitude ruim que esse cara teve comigo durante o nosso relacionamento, que foi assim um dos principais motivos. Assim, eu acredito que esse foi um fator que inclusive tenha contribuído mais para o meu afastamento da igreja e da religião evangélica, né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Desde o princípio do nosso relacionamento, quando a gente começou a namorar, ou até um pouco antes mesmo da gente se relacionar, quando meu pai trouxe ele, né, de Belford Roxo para vir trabalhar com ele na obra, ele passou a frequentar a igreja evangélica, a mesma igreja que eu estava frequentando, eu e o restante da minha família e tal. Então, a partir do momento que a gente começou a namorar, eu e ele passamos a ir para a igreja juntos. E assim foi, entendeu? No decorrer da nossa história. Só que mais tarde, quando a gente já estava perto de completar um ano de namoro, ele começou a se afastar da igreja. Só que ele não se afastou da mesma forma que eu estava me afastando. Na verdade, ele se afastou da igreja
de uma forma diferente, entendeu? Porque assim, eu na verdade, eu tava assim, meio ficando um pouco desestimulada, desanimada de ir pra igreja. Eu até ia, na verdade, eu continuava comprometida, né, com a igreja, eu continuava participando dos cultos, entendeu? Cantando lá na frente. Porém, no meu coração, eu já estava começando a me afastar um pouco, entendeu? Só que ele, na verdade, ele começou a se afastar foi meio que de uma hora para outra, sabe? Então, assim, dava para perceber, entendeu? Que ele não estava mais querendo ir para a igreja junto comigo. Então, isso começou a me incomodar, entendeu? Eu comecei a me sentir meio magoada com isso, entendeu? Porque realmente estava chegando o momento do nosso relacionamento que o meu namorado não queria ir mais para a igreja, nem comigo, nem sozinho. E o pior é que ele não me dava nenhuma explicação sobre o comportamento dele, sobre a atitude que ele estava tendo. No começo ele dava desculpa, né, que estava cansado do trabalho, que estava muito ocupado em casa. Só que com o passar do tempo, com o passar dos dias, eu fui percebendo, entendeu, que ele começou a faltar aos cultos e eu muitas vezes tinha que ir para a igreja sozinha, sem ele. Então aquilo começou a me incomodar bastante, entendeu? Até que chegou uma hora que eu fui cobrar a explicação dele, entendeu? Eu fui perguntar para ele por que ele não ia mais para a igreja. Daí ele simplesmente falou que estava se afastando, que tinha se esfriado na igreja, mas foi só isso que ele falou. Então assim, na verdade, ele não explicou para mim, ele não teve assim, não deu muita abertura para falar do fundamento, do porquê ele estava tendo essa atitude. Ele não explicou direito, ele não deu uma explicação detalhada que me fizesse entender o que se passava na cabeça dele, entendeu? E assim, na verdade, esse rapaz que eu namorava, além dele ser muito calado, ele nunca me dava explicação, entendeu? Quando ele tinha uma atitude ruim comigo, ele nunca falava a real comigo. Ele sempre omitia tudo, entendeu? Até nos momentos que eu brigava com ele por qualquer motivo, quando ele fazia alguma coisa que me incomodava, ele nunca falava o que se passava na cabeça dele, entendeu? Por exemplo, para eu dar uma explicação mais óbvia aqui para vocês. Chegou um certo momento do nosso namoro que ele não estava mais me dando atenção como antes. Na verdade, ele só foi mais atencioso e mais carinhoso comigo no início, né, do nosso relacionamento. Aí, sempre que eu ia cobrar alguma explicação dele, eu perguntava para ele o que estava acontecendo, o que estava se passando na cabeça dele. Aí ele falava que não estava acontecendo nada. Era sempre assim, entendeu? Então, mesma coisa foi em relação à igreja. Eu perguntava para ele o que estava acontecendo, que ele não queria ir mais para a igreja comigo. Aí ele falava que não estava acontecendo nada. Ele simplesmente falou que estava se afastando, que estava se esfriando, que não queria ir mais para a igreja, entendeu? Então, na verdade, me deixou muito magoada essa atitude dele de não querer ir mais para a igreja junto comigo, porque, na verdade, eu estava acostumada a ir para a igreja com ele, entendeu? Afinal, eu era proibida de sair com meu namorado, a minha mãe proibia de sair com ele para qualquer lugar que fosse. E o único lugar que ela permitia eu sair com meu namorado era a igreja, entendeu? Então a igreja era o único lugar que eu tinha pra gente sair juntos, pra gente curtir a companhia um do outro. Então, assim, o fato dele não querer ir mais para a igreja, de falar que estava afastado, e pior ainda, o fato dele não me dar explicação sobre o que estava se passando na cabeça dele, isso me afetou muito e moral da história, né? Isso fez com que eu acabasse perdendo cada vez mais o entusiasmo de estar na igreja, porque eu estava em uma situação muito chata, entendeu? Então, depois que eu vi que o meu namorado não queria ir mais para a igreja comigo, eu também fui me esfriando na igreja, fui me esfriando na religião. Tanto que chegou um momento em que eu também comecei aos poucos a faltar ao culto também por causa dessa atitude que o meu namorado estava tendo comigo. Porque assim, estava ficando muito chato isso já, entendeu? Era muito chato eu ir para a igreja e o pessoal lá ficar me perguntando, cadê o seu namorado? Entendeu? Tava ficando muito chato isso. E para piorar ainda mais a situação, a minha mãe também fez o favor de colaborar para que eu me afastasse ainda mais da igreja.
Porque, assim, ela falava, né, que se o meu namorado não queria ir para a igreja junto comigo, eu tinha que ir sozinha. Na verdade, desde o começo ela falava isso, ela sempre falou. A minha irmã também, entendeu? Que se ele não queria ir para a igreja, eu tinha que cuidar da minha vida. E isso, na verdade, me deixou muito contrariada. Isso só fez eu me afastar da igreja ainda mais. Porque na minha cabeça, o que se passava na minha cabeça, né, o pensamento que eu tinha, é que o meu namorado, ele tinha que ir sim para a igreja junto comigo, era uma obrigação dele, entendeu? Porque a gente estava em um relacionamento sério, eu estava namorando com ele em casa. Então, já que o meu namorado, ele também tinha a intenção de se casar comigo na época, eu achava que era a obrigação dele sim continuar indo para a igreja junto comigo. E se ele não queria mais ir para a igreja, o certo que ele deveria ter feito era ter me chamado para a gente ter uma conversa franca, para ele me dar uma boa explicação, entendeu? Sobre o que se passava na cabeça dele, até porque eu era a namorada dele, eu tinha realmente compromisso sério com ele, então eu tinha o direito de saber o que se passava na cabeça dele, entendeu? Até porque eu estava em uma época, eu estava em uma fase da minha vida que antes mesmo de acontecer esse episódio entre eu e meu namorado, eu estava aos poucos, né, perdendo o entusiasmo de ir para a igreja, perdendo o ânimo, entendeu, de seguir essa religião, porque eu estava sofrendo muita repressão dentro de casa. Então eu achava que se meu namorado pelo menos estivesse indo para a igreja junto comigo, se ele continuasse frequentando junto comigo, isso talvez me daria força, entendeu? Para continuar caminhando nessa religião. Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito cansativo para vocês, porque como eu falei, eu tô fazendo uma sequência, né, de vários vídeos para contar a minha história toda, de tudo que eu passei enquanto eu tive nessa religião, para que vocês possam entender melhor quais foram os fatores que contribuíram para eu ter me afastado da igreja, ter me afastado dessa religião. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre o pior momento dessa fase da minha vida, que foi quando meu pai descobriu que estava com câncer e finalmente veio a falecer em pouco tempo. Essa foi uma situação devastadora na nossa família e em seguida eu vou contar como foi o processo, como que eu continuei na igreja depois da morte do meu pai. Eu também vou falar como eu terminei esse relacionamento com meu primeiro namorado. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado que vocês estejam gostando, né, dos vídeos que eu tô postando aqui. E eu agradeço pela paciência de quem tá assistindo, tá, gente? Então é isso, tá? Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!